Me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bem, pensando no texto de hoje, o que a ressurreição é capaz de fazer conosco, né? A ressurreição, ela não melhora o homem, ela destrói e o refaz, né? Nós olharmos a primeira leitura de hoje e vemos Pedro pregando. Pedro antes da ressurreição e depois da ressurreição são dois homens completamente diferentes. Maria Madalena, antes e depois do encontro com o ressuscitado, são duas almas distintas. E a pergunta para nós é onde o amor de Deus, onde o meu amor por Deus é capaz de me levar? Porque não basta amar, né? É preciso ver que tipo de amor está dentro de nós. Bem, Pedro amava a Cristo, isso é indiscutível, só que ainda era um amor misturado, né? Um amor com vontade própria, é um amor com controle, era um amor com uma expectativa humana. Pedro não seguia Cristo como Cristo era. Pedro tentava conduzir Cristo para algum lugar, tentava conduzir Cristo para o lugar onde ele achava que o próprio Pedro deveria ir. Eu quero que Cristo vá para cá. Cristo rejeita a cruz quando ele anuncia. Cristo puxa a espada no Getsemane para cortar a orelha do soldado. Cristo promete a fidelidade. Pedro promete a fidelidade absoluta e cai. Porque quando Cristo não corresponde à imagem que Pedro construiu, Pedro começa a entrar em crise. E da crise, a negação. E Pedro não caiu porque ele não amava, mas ele caiu porque ele amava de modo desordenado. Depois vem a ressurreição, depois vem o olhar de Cristo, vem aquela pergunta que atravessa a alma: Pedro, tu me amas? E ali começa a purificação do amor, porque não é mais eu vou te defender, Senhor, eu vou te proteger, eu não vou deixar que isso aconteça contigo, agora tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Pedro deixa de confiar em si mesmo e começa a confiar mais em Deus. E aqui acontece a grande transformação. O homem que estava escondido, o homem medroso, o homem que tinha dentro de si um grande apego, agora ele se expõe. Agora faz uma pregação tremenda. O homem que temia, agora ele começa a confrontar. Aquele que negou, agora começa a proclamar, e proclama coisas duríssimas, até mesmo, né? Para que um judeu escute aquilo que ele pregou: salvai-vos desta geração corrompida, vós e vossos filhos. Isso não nasce de uma coragem psicológica, né? Isso nasce de um amor que foi purificado. Um amor que já não tenta controlar a Deus, mas se deixa ser conduzido por Ele. Da mesma forma, Maria Madalena. Maria Madalena não tem a mesma estrutura de Pedro, mas tem algo que Pedro ainda estava aprendendo: a intensidade. Ela não calcula, ela vai ao Calvário, não somente fica no Calvário, mas ela passa do Calvário, vai ao túmulo. Ela atravessa a madrugada, ela atravessa a noite, a ausência, ela vai ao vazio, ela não sabe como remover a pedra, ela não sabe o que ela vai encontrar, mas ela vai. Porque o verdadeiro amor é este. Nós cantamos sempre, né? Não calcula condições. Ela se move por aquela necessidade do interior de encontrar o Senhor. E aqui é um ponto decisivo. Nada tampa aquilo que ela quer. Nada ofusca o amor que ela quer buscar. Ela encontra anjos, ela passa por eles. E é interessante pensar que qualquer alma comum se deteria ali nos anjos, né? Pararia nos anjos. Mas Maria, ela não está interessada em visões. Ela não para nas visões, ela não está interessada nos fenômenos. Ela quer Cristo, ela somente quer o Cristo.
E é esta alma que começa a entrar na pureza do amor. Até o sobrenatural deixa de ser atraente. Se não for o próprio Deus, não quero. É meio que ela estivesse... Eu lembrei daquela... Vocês já escutaram? Vocês já leram? Aquele poema de São João da Cruz, né? Que ele começa a dizer: aonde te escondeste, amado, e me deixaste com gemido, como servo fugiste, procurei e já tinha partido. Não colherei as flores, não temerei as feras, porque ela não se detém em nada, ela não quer nada, tudo se tornou secundário, só o amado importa. Então acontece o encontro, Cristo está diante dela, ela o reconhece. É interessante o texto grego, que o texto diz, né? Não me segures, Maria. Essa palavra, não me segures, é como se ela diz, como se o Senhor estivesse dizendo, me deixa, porque ela agarrou ele, me desagarre, eu não quero, sai de mim, não me segure, ela agarrou, é realmente um agarro aqui. Quando ela percebeu que era ele, deve ter grudado nas pernas de Jesus ali. Enfim, mas esse gesto não é um gesto pecaminoso, né? É um gesto de amor verdadeiro, mas não é um amor pleno ainda, porque ela carrega um elemento humano muito forte, que é o medo de perder. Ela está com medo de perder de novo. Ela quer garantir a presença, então ela agarra. Ela quer fixar aquele encontro, então ela não quer perder aquilo por nada. Então ela segura, ela agarra mesmo aquilo que ela encontrou. E aqui Cristo intervém, né? Me desagarre, não me retenha, não me mantenha aqui preso, né? Não me continue a segurar, não quero. É que Cristo está rejeitando Maria Madalena, né? Mas ele está elevando Maria. O amor de Maria é real, mas ainda quer possuir. E Deus não pode ser possuído. Deus não se deixa aprisionar, nem em experiências, nem em sentimentos, nem em formas. Porque o ressuscitado já não pertence à lógica do controle humano. Então Cristo conduz Maria Madalena de um amor sensível para um amor teologal. Antes de ver, tocar, segurar, agora ela quer crer, ela quer permanecer, amar sem possuir. Ele está ensinando que a presença dele não é mais sustentada pelos sentidos, mas pela fé. Então é interessante porque aqui ela sai daquela tristeza, daquele choro, mesmo sem segurá-lo, ela sai de lá alegre para anunciar, porque ela já o possui. E aqui Pedro e Maria se unem, porque Pedro precisou entender que não era ele que protegia Cristo, mas era Cristo que o sustentava. Enquanto Pedro tentava proteger, ele caiu. Quando Pedro se deixou sustentar, ele se levanta e começa a pregar. E Maria Madalena passa por este mesmo processo. Enquanto ela tenta segurar, ainda está presa num modo antigo de relação. Agora, quando ela aceita não reter, ela entra num amor mais alto. De um amor que tenta dominar para um amor que se abandona. E este é o ponto decisivo da nossa vida espiritual. O amor imaturo diz, né? Eu preciso sentir Deus. O amor purificado diz, eu permaneço, mesmo que eu não sinta. O amor imaturo tenta garantir a presença, tenta segurar. Agora, o amor verdadeiro aceita a liberdade de Deus. Porque esta é a lei da vida espiritual. Quem tenta segurar a Deus ainda não aprendeu a amar a Deus. E nós precisamos muito mais do que segurar, né? Nos entregar num abandono completo. Que possamos aprender, né? Santa Maria Madalena, São Pedro passados a ressurreição, nós possamos aprender a nos abandonar também, sair de um amor imaturo, que muitas vezes nós nos prendemos às flores pelo caminho, às belezas da vida, aos sentimentos, as coisas que a vida nos proporciona, né? Não é nenhum pecado.
que às vezes nós nos prendemos aqui, nós nos apegamos porque nós não sabemos lidar, né, com os afetos. Mas sejamos esses homens, essas mulheres corajosos, que sabem se abandonar nas mãos do Senhor e saberão, a partir de agora, Ele que comanda, não sou eu mais. Quem diz o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, o que eu devo segurar ou não, é Ele. Sejamos estes corajosos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,